Glória a Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Fique de pé no seu lugar e vamos juntos louvar o nome do nosso Senhor. Feche teus olhos e vamos começar esse momento com uma oração. Senhor Jesus, estamos aqui, ó Pai, reunidos em Tua casa para louvar e agradecer o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és misericordioso, porque Tu cuidas de nós. Nada seríamos, Senhor, sem a Tua presença. Perdoa todos os nossos pecados, tudo aquilo que fizemos que não Te agradou. Purifica e limpa o nosso coração. Queremos declarar quão grande Tu és, quão poderoso Tu és, Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Adora Ele nesse lugar. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. por gerações, por gerações Ele é, e o tempo está em Suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. sobre todo nome,
sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Só a igreja pode declarar o refrão dessa canção. Quão grande é o meu Deus. Glórias a ti, Santo, Santo tu és. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Mais uma vez ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus. Continue adorando a Ele no teu lugar. Declara assim: perto eu quero estar, junto
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto eu quero estar. Declare isso, igreja. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Só a igreja pode declarar isso mais uma vez. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glórias a ti, Santo, Santo tu és. Boa noite, meus irmãos. Paz seja com você. Amém?
chamar aqui as crianças, nós vamos orar por elas. E aí eu queria comunicar aos irmãos e que passe essa informação para frente, que a partir da próxima quarta-feira, nós vamos... As crianças que não vierem nesse ensaio de quarta-feira que vem, infelizmente, elas não poderão participar da cantata de Natal, tá bom? Porque nós temos 7 músicas, pouco tempo, e a gente quer fazer bonito para o Senhor, né? Então, a partir da quarta-feira que vem, vai sair a lista definitiva das crianças que participarão do nosso coral de Natal desse ano, tá bom? Então, passe essa informação para frente, ajude as pessoas a estarem cientes disso, tá bom? Vamos orar pelas crianças? Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é rico em bondade, em fidelidade. Senhor, nós queremos te engrandecer, Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar a tua vontade. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com ela. Nos ensina a ensinar as crianças, Senhor, a tua palavra, a instruí-las no caminho. E ainda, Senhor, nesse ensaio, que elas possam, Senhor, de uma forma cantada, adoração, Senhor, a ti, que elas possam entender o verdadeiro sentido do teu nascimento, como o Senhor é grandioso para nós. Nós te pedimos sobre a vida delas, sobre a vida de suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês. Amém? Vocês estão aí, gente? Preste atenção. Bom, meus irmãos, alguns avisos rápidos, né? Primeiro que domingo aí a gente tem a nossa feira bíblica. Tá todo mundo aí tenso, mas vai dar tudo certo, tá? Domingo é nossa feira bíblica, 9 horas da manhã, a gente inicia já a parte de exposição, tá? Então, chegue mais cedo, né? O pessoal que vem aí organizar final de semana, na sexta, no sábado, deixe tudo organizado. 9 horas da manhã a gente inicia já a parte de exposição da nossa feira bíblica, tá? Convide outras pessoas, familiares, amigos, mas convide mesmo, né? Para as pessoas poderem vir apreciar o trabalho e aprender mais da palavra de Deus aí por meio desse nosso encerramento, né, do nosso semestre da Escola Bíblica, que foi muito bom, né? Crescemos e aprendemos muito aí ao longo desse semestre, e semestre que vem a gente vai aprender mais, mas antes a gente vai ter uma folguinha aí de final de ano, o pessoal vai poder aproveitar aí os domingos de manhã para outras atividades, e depois a gente retorna no começo do ano, a gente retorna com a nossa escola bíblica, tá bom? Mas domingo, então, nós temos encerramento, você fica convidado aí para estar com a gente, tá? Outra coisa, meus irmãos, é que nós falamos aqui no domingo, né? De fato, nosso batismo ele está agendado no nosso calendário para o dia 7 de dezembro, que é o domingo, o outro domingo, né? Esse domingo agora, o outro domingo. Mas nós não conseguimos local para o dia 7, né? Devido aí às muitas confraternizações, esses locais ficam super ocupados. Mas nós conseguimos para o dia 8 de dezembro, que é feriado, né? Ninguém aqui é católico, mas a gente não tem culpa. Então é feriado, né? Dia 8 de dezembro. Então, nosso batismo será no dia 8 de dezembro, uma segunda-feira, tá? Feriado. Então, o pessoal que vai batizar aí já se organize aí com as suas famílias, mas toda a igreja está convidada. O local vai ser... Tem nome lá o local, Alexandre? E Alexandre? Tem nome lá o local? Lá... É um local de eventos. E aí a gente tenta conseguir um local próximo, né?
E aí esse local fica ali na Vila Palmeira, próximo ao Colégio Militar, praticamente em frente ao Colégio Militar. Você sabe onde é o Colégio Militar da Vila Palmeira? Pronto, é praticamente em frente ao Colégio Militar. Lá tem um espaço legal, onde a gente vai poder, lá não apenas ter o batismo pela manhã, mas vamos passar o dia também lá, as pessoas que quiserem ficar lá ao longo do dia, banhar de piscina, né? Batizar de novo, estou brincando. A gente vai passar o dia lá, tá? E a gente está organizando aí a questão da alimentação, mas basicamente a gente vai fazer como tem feito das outras vezes, né? Todo mundo contribuindo, levando um pouquinho, e aí a gente junta todo mundo lá e almoça junto, tá? Mas até o domingo aí a gente fecha aí os detalhes para vocês. Mas desde já, organize aí para estar com a gente aí no feriado e aproveitar primeiro, né? E antes de tudo, nosso momento de batismo com as pessoas que vão batizar, e depois aí a gente aproveita o restante do dia lá nesse local. Vai ser super bacana. É bem pertinho, até calculei hoje o Uber deu R$11 a hora que eu calculei, né? Então, dividir 4 pessoas, R$11 para ir de Uber no feriado é mais caro, é? Então vamos falar com o prefeito. Aí só a gente fala só o prefeito que faz aqueles milagres, né? De Uber de graça, de ônibus de graça, essas coisas. Aí eu já não tenho alçada para isso, tá? Só a gente falando com o prefeito. Mas vai dar certo, tá? Fora as caronas, aí a gente arranja umas caronas para chegar lá mais rápido, tá bom? Então, dia 8 de dezembro, aí, então, nosso batismo nas águas, ali na Vila Palmeira. É bem pertinho da avenida, você não vai entrar muito, não. Falou Vila Palmeira, você já ficou com medo, né? Mas você mora no bairro de Fátima, você não tem nem o que falar, né? Não pode ter preconceito. Mas é bem na avenida ali, é bem pertinho, tá bom? Então, é isso aí, ficam os nossos convites aí para você. Também domingo a gente tem culto. E é isso, tá bom? Vamos fazer a oferta da casa de Deus. Se você vai ofertar nessa noite, tome aí na sua mão. Ou faça via Pix. Se você não tem que ofertar, ore conosco da mesma forma. Pai amado, nós oramos e consagramos a Ti nesse momento os dízimos, as ofertas, as ajudas e contribuições para a Tua casa e para a Tua obra. Que em nome de Jesus o Teu cuidado, o Teu favor e a Tua graça, Senhor, venham ser sempre sobre a vida dos Teus filhos, que com alegria no coração, Senhor, contribuem para que a Tua obra, Senhor, meu Deus, siga levando o Teu evangelho, anunciando o Teu nome, Senhor, e fazendo com que pessoas se convertam, Senhor, e sejam salvas. Abençoa, Senhor, meu Deus, a casa e a família de cada um, provê o sustento nos lares, o alimento à mesa, que não falte, Senhor, aquilo que é necessário a cada um dos Teus filhos, Senhor. Abençoa o trabalho, os negócios, que por meio do nosso trabalho nós possamos também abençoar a vida de outras pessoas. E pedimos ao Senhor que também abençoe aqueles que não têm que ofertar, que talvez estejam passando por um momento de dificuldade. Pedimos ao Senhor que abra portas de emprego, de negócios, de ganhos e capacitação à vida dos Teus filhos. Assim, Senhor, abençoa toda a Tua igreja, que nós sempre com alegria no coração possamos contribuir na Tua casa, para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos e consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo no livro de Juízes. Em Juízes, capítulo de número 18. Juízes capítulo 18. Esse texto aí dá continuidade à história que nós iniciamos na quarta-feira passada. Juízes, capítulo de número 18. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la.
Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então eles lhe pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhes perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local a oeste de Kiriat Jearim é chamado Mané Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal. Enquanto o sacerdote, os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? E ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e a sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho, vendo que eles eram fortes demais para ele. Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade, anteriormente chamada Laís, o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel.
Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui em tua presença mais uma vez, pedindo ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre nós, para que em nome de Jesus sejamos aqui nessa noite fortalecidos, cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade. Pai querido, para que em nome de Jesus nós possamos viver lá fora o que o Senhor espera de nós. Fala aos nossos corações, trata no íntimo do nosso ser. Fala conosco aqui nessa noite. Em nome de Jesus, oramos e repreendemos tudo que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, e toda preocupação com as coisas lá fora. Em nome de Jesus nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas, das nossas mentes nessa hora, pedindo ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós vimos aí no capítulo anterior como a idolatria infiltrou a família desse homem chamado Mica. Nós vimos o desejo e a cobiça dele por dinheiro, né, pela prata da sua mãe. Nós vimos como a sua mãe se revoltou com o sumiço, então, da sua prata. Nós vimos que depois eles vão se deleitar ali em idolatria, eles criam ali um altar, um templo, uma espécie de um templo particular deles. Eles conseguem depois um sacerdote, né? Primeiro um dos filhos de Mica vira sacerdote, depois eles conseguem ali um sacerdote oficial, vamos dizer assim, né? Do meio dos levitas, e por conta disso, então, ele está ali deleitado em tudo isso, e nós vimos o quanto isso era mal a todos eles. O quanto isso demonstrava ali todo um desejo, toda uma cobiça, todo um amor com coisas que realmente eram idolatria. E nós falamos sobre como esse tempo aqui é um tempo marcado por aquilo que o texto diz, lá no versículo de número 6 do capítulo 17, um tempo onde não havia rei Israel e cada um lhe fazia o que parecia certo à sua mente. Então, assim as pessoas viviam, e nós vimos quanto essa idolatria acabou corrompendo então todas essas pessoas, como isso é um fato marcante aqui no meio da história de Israel. Nesse capítulo agora, nós vamos ver como essa idolatria agora vai alcançar também a tribo de Dan, uma tribo que está no momento ali procurando ainda se estabelecer em uma terra, naquele tempo ainda da divisão das terras ali de Canaã. Eles estão procurando se estabelecer, mas eles vão se estabelecer de uma maneira errada, equivocada, que desonra o nome de Deus. Nós vamos ver ali o quanto nessa busca ali pela sua porção de terra, eles acabam tomando ali decisões erradas, longe da vontade de Deus. O que é um alerta para nós, que mesmo estando ali no lugar onde o Senhor nos promete, mesmo estando no lugar para onde o Senhor nos chama, ainda é possível que nós tenhamos então decisões erradas, equivocadas, longe da presença de Deus, e o quanto nós precisamos então, meus irmãos, corrigir todas essas atitudes ali desconectadas da vontade de Deus. Mas veja só, o texto inicia reforçando isso mais uma vez, que era essa época em que não havia rei em Israel. E agora os danitas, né, aqueles que são da tribo de Dan, estavam procurando um local onde se estabelecer. O próprio texto nos diz que era o tempo em que eles ainda não tinham recebido de fato ali a sua terra por herança. Eles estavam procurando então ali se estabelecer nessa terra ali, nesse tempo em que as tribos de Israel estavam então se estabelecendo. O texto nos diz então que eles enviaram espias, né, enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorarem então essa terra. Esses homens ali estavam representando os clãs da tribo de Dan e eles foram designados para isso. Eles tiveram então ali toda uma orientação para representar o povo da tribo de Dan.
e então explorando a terra ali, encontrar essa terra que foi designada para eles, ali fazer toda uma investigação. Havia, de fato, uma terra ali que provavelmente estava como sendo a terra apontada para eles. Só que, por algum motivo, eles ficaram muito tempo esperando. Essa terra é essa terra que nós lemos mais à frente no texto, chamada de terra de Laís. Por algum motivo, eles ficaram muito tempo ali resistindo, talvez por conta do povo que habitava essa terra, que era um povo, nós vamos ver daqui a pouco também, era um povo cruel, mas era um povo distanciado ali de outros povos. Então, talvez por conta disso, eles ficaram ali refreando, eles não avançaram logo, não foram explorar essa terra. Mas agora, esses espias, eles são enviados, então, para descobrir esse lugar, para ver do que se tratava o inimigo, para saber se eles poderiam enfrentar esse inimigo, para colher informações ali, então, trazer até a tribo de Dan. O texto nos diz aí no meio do versículo 2, que os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica. Então, veja só, eles estão indo em direção à terra de Laís, e eles passam, então, na terra de Efraim, e realmente se deparam ali justamente com a casa de Mica, e eles passaram a noite ali. O texto diz no versículo 3 que quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Então, veja só, aquele levita que nós falamos no culto passado, que ele estava perambulando, né? Que ele trilhou por alguns lugares, até ali chegar então na casa de Mica, se estabelecer naquele lugar e receber o convite de Mica para ficar ali como sacerdote no seu templo, esse jovem ele é reconhecido, a sua voz é reconhecida. Provavelmente porque nas suas andanças, né, ele já teria passado, então, na terra onde o povo da tribo de Dan estava estabelecido. Então, reconhecer a sua voz. Ele já era um velho conhecido, né? Para reconhecer pela voz, provavelmente, inclusive, ele passou um tempo com eles. Ele foi reconhecido, então, naquele lugar, e lhe perguntaram, o que você está fazendo aqui? O que te trouxe para cá? Talvez tenha vivido ele ali situações com eles, né? E agora eles questionam, não, mas agora, o que te traz para cá? O que te estabeleceu aqui nesse lugar? E veja só, o jovem, então, conta o que Mica fez por ele. Olha, ele me convidou para cá, ele está pagando um salário para mim, ele pediu que eu ficasse aqui como sacerdote para ele, eu estou contratado aqui. Então, eles recebem essa informação desse jovem levita, que estava ali servindo até então Mica, né? Eles recebem, então, essa informação. E aí, veja só, o texto vai nos dizer que eles, então, pediram a esse jovem uma orientação, como se fosse de Deus. Há autores que dizem aqui que a expressão que ele utiliza para falar Deus aqui, ou que eles utilizam, não seria de fato uma expressão que se refere ao Deus de Israel, mas é como se fosse assim, qualquer Deus. O que Deus está dizendo para nós? O que Deus está dizendo aqui acerca da nossa viagem? O que você pode nos dizer acerca dessa viagem? Ela será bem-sucedida? E veja que eles fazem essa pergunta sem prudência alguma. Ora, eles já haviam saído da sua terra, eles já estavam peregrinando. O texto não nos dá nenhuma direção aqui para nós entendermos que, de repente, eles estavam já procurando esse direcionamento de Deus, mas agora, se pegando diante desse sacerdote, eles perguntam, então, olha, o que Deus está dizendo para nós? É mais ou menos assim, sabe aquelas pessoas que, não sei se você vê isso, talvez aqui no bairro, por conta da igreja lá em cima, ali no alto, né, talvez você tenha convivido com isso, mas eu cresci no Monte Castelo, e bem em frente à igreja lá do Monte Castelo, né, a igreja católica, tem a parada, né? Então, por muito tempo peguei ônibus ali. E sempre é um fato muito marcante que as pessoas, quando passavam ali, faziam aquele sinal da cruz, né? A gente diz como é? Se benzendo, né? Fazia aquele gesto da cruz, quando passavam de frente para a igreja. É tipo assim, a pessoa se sente constrangida por estar
na presença de um ente religioso. Então, nessa hora, ela se alerta em relação ao Deus, à sua religião, à sua fé. É tipo assim, eu não ando conectado com Deus, eu não ando conectado com a fé, mas agora eu me senti constrangido a me voltar a isso. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Esse povo, eles não estão buscando a Deus, eles não estão procurando o Senhor, mas agora, diante do sacerdote de Mica, eles param ali e dizem assim, mas o que Deus está dizendo? O que Deus está falando para nós? A nossa viagem será bem-sucedida? E aí as palavras dele, ao que nos parece também, sabe, desconectadas de fato de uma busca sincera a Deus, diz assim, não, vai, vocês vão ser abençoados. Então, vejamos só, não há aqui, nós não conseguimos identificar pelo texto, assim, aparentemente, que há uma busca sincera por Deus. Há simplesmente uma relação com aquele ser religioso, quase que como uma obrigação de fazer isso só porque você está no ambiente religioso. O que não é, meus irmãos, realmente um relacionamento sincero, genuíno com Deus. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Como, por exemplo, a gente vem à igreja e aí, agora a gente para aqui, peraí, vamos nos voltar para Deus. Mas isso não é uma verdade na minha vida diária. Isso não faz parte da minha busca diária, da minha conexão diária. Mas agora eu quero me voltar e eu quero parecer que eu estou buscando a Deus. É uma ilusão. E muitas pessoas acabam que se pegam iludidas por isso. É um cuidado que nós precisamos ter. Para essa ilusão diária de que pequenas pílulas ali de relacionamento com Deus são suficientes para nós. Não, meus irmãos, a nossa caminhada, ela deve ser provida do relacionamento com Deus constante. Dia após dia, em todos os momentos. O Senhor deve nos guiar, desde a nossa partida, desde as nossas decisões. Aqui o povo de Dan, ou pelo menos esses espias, eles deveriam ter saído de lá pedindo Deus nos oriente, nos direcione. Mas não parece que é isso que acontece. Simplesmente quando eles encontram um sacerdote, aí eles falam, e aí? Vai ser bênção ou não vai? Então, o cuidado que nós temos que ter para a gente não viver essa mentalidade iludida. E veja só, eles aparentemente aqui são abençoados, né? Vejam só, a sua viagem tem uma aprovação do Senhor. Aí, uma vez que eles são ali abençoados, eles seguem. Eles seguem. E aí eles vão chegar à terra de Laís. Onde diz o texto aqui que vivia um povo em segurança como os sidônios, despreocupado e tranquilo, que gozava de prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Algumas questões aqui sobre esse povo. Os sidônios, que o texto aqui compara agora esse povo que vivia na terra de Laís, e aqui nós estamos falando de um povo, não do povo de Israel. Aqui nós estamos falando daquelas tribos, daqueles povos que viviam e habitavam em Canaã, quando o povo de Israel chega em Canaã. Você está aqui? Então, a gente está falando desse tipo de tribo. Essas tribos que viviam ali quando o povo de Israel chegou em Canaã. Essa é uma dessas tribos, um desses povos. Então, o texto diz que eles viviam como sidônios. Os sidônios eram um povo justamente marcado pela sua perversidade, pela sua idolatria. Embora o texto diga que eles não viviam próximos aos sidônios, diz que eles viviam como eles. Então, provavelmente, pelo menos aqui as suas ideias e os seus ídolos eram semelhantes. O texto também nos diz que eles viviam ali em aparente calmaria, despreocupados, tranquilos. Mas isso é porque essa terra era uma terra um tanto distante das outras terras. Então, na verdade, e algumas traduções, a expressão talvez fique mais fiel aqui nessa parte, a ideia aqui é que eles viviam um povo, como é que eu posso dizer, largado, sabe?
despreocupados com a vida. Eles não se preocupavam em se relacionar com os outros povos, mas também os outros povos não se preocupavam em se relacionar com eles. As portas da sua cidade, eles não estavam nem aí, a porta estava aberta, eles não se preocupavam com nenhuma segurança. Na verdade, eles se sentiam seguros ali na sua idolatria. Eles se sentiam seguros ali com os seus deuses. Então, eles viviam ali toda espécie de idolatria, viviam ali sem buscar se relacionar com outros povos, mas também era aquela vida apática. Era uma vida ali onde essas pessoas estavam ali num constante ócio. Eram pessoas preguiçosas. Então, quando esses espias chegam até esse lugar, eles percebem como essas pessoas vivem e o que eles entendem? Olha, vai ser fácil de atacar. Eles percebem mais, eles percebem que essa é uma terra muito boa, que não deixa faltar nada. E aí a gente vê que a terra de Canaã, ela tem essa característica toda ela. Então, mesmo esse lugar aqui isolado, onde esse povo aqui vive, na terra de Laís, era uma terra muito boa, embora, ao que nos pareça, nem eles exploravam a terra tão bem. Mas isso, então, foi percebido por esses espias, que entenderam que, olha, essa terra é muito boa, dá para a gente atacar, e eu falei para vocês, talvez eles tenham tido muito medo de ir até esse lugar, e justamente agora esses espias vão retornar ao seu povo contando essas boas notícias, de que, olha, é um povo muito fácil, é uma terra ali que vai dar para a gente vencer esse povo, e é uma terra muito boa de explorar, uma terra muito boa de ser explorada, vai ser bom para a gente. Então, eles vão levar essa notícia que vai quebrar o medo, então, do povo de avançar por essa terra. Mas veja só, meus irmãos, tudo isso aqui já estava preparado por Deus. Por equívoco deles, eles não avançaram, eles não foram até essa terra. Então, veja só que agora chegou essa grande oportunidade. E, meus irmãos, quando chegam, então, nas nossas mãos as oportunidades dadas por Deus, quando Deus abre as portas, quando os caminhos se abrem, quando nós percebemos realmente que Deus está conduzindo as coisas, uma coisa nós precisamos fazer: não atrapalhar Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós acabamos atrapalhando aquilo que Deus tem, o que Deus está fazendo, com as nossas atitudes equivocadas, com as nossas atitudes pecaminosas. E veja só que é isso que vai acontecer daqui para frente. Esse povo que está aqui diante de uma terra, ou pelo menos vão receber a notícia de que tem uma terra boa, propícia, que Deus reservou, com um povo ali que não vai resistir muito, não vai oferecer muita resistência. Tudo aqui está se colocando como algo muito bom para eles. Afinal de contas, se eles vão até essa terra e eles vencem esse povo, eles nada mais estarão fazendo do que cumprindo aquilo que Deus havia ordenado. Que essa terra seria entregue ao povo de Israel, que as tribos poderiam ocupar aquele lugar. Essa terra é terra de Deus. Então, eles poderiam fazer isso. Mas o que eles vão fazer? Assim como nós, meus irmãos, temos muitas vezes uma extrema capacidade de bagunçar aquilo que Deus está preparando para nós, com os nossos equívocos, com a nossa pressa, com os nossos pensamentos errados, com os nossos desejos egoístas, e tantas outras coisas, e tantos outros pecados que muitas vezes nós cometemos, que bagunçam aquilo que Deus está preparando para nós. Veja só como é que o texto segue. Os espias voltam, versículo 8. E quando eles voltam a Zorá e Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: o que vocês descobriram? Aí no versículo 9, eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Então, eles vão trazer estímulo. Eles vão trazer encorajamento ao seu povo. Vamos lá, vamos lá. Então, esse povo que tinha medo, agora vai ser encorajado.
E aqueles que realmente vendo aquilo que Deus está fazendo, meus irmãos, reconhecem que é vontade de Deus, precisam realmente encorajar os outros. Esse é o nosso papel. Encorajar, dizer assim, ó, vamos lá, Deus está abrindo as portas, vamos lá, vamos acreditar no que Deus está fazendo. Então, no primeiro momento, é isso que é feito. Mas veja só, versículo 10. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado, então eles descrevem, né? Uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. E aí eles destacam aqui uma parte de um exército, que o texto nos diz que havia então 600 homens da tribo de Dan que partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. 600 homens vão ser destacados. Lá no texto de Josué, nos diz que a tribo de Dan tinha mais ou menos 64 mil pessoas. Então, apenas 600 aqui, mais ou menos, um pouco menos que 1% desse povo aqui é destacado, então, para ir a essa batalha. Talvez porque os espias trouxeram a informação como se não fosse preciso muito mais do que isso. Agora, veja só, o texto diz que, versículo 12, na viagem, armaram acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. Eles param no meio do caminho. O texto diz que é por isso que até hoje o local a oeste de Kiriat Jearim é chamado de Mané Dan, que significa campo de Dan. Eles ficaram um tempo ali acampados naquele lugar. O versículo 13 nos diz que dali eles foram para os montes de Efraim. Então eles vão seguir o mesmo caminho que foi seguido anteriormente. E quando eles vão ali, agora pelos montes de Efraim, eles chegam à casa de Mica. Agora, não apenas aqueles espias, mas agora esses 600 homens estão chegando até aquele lugar. Mas o versículo 14 diz que os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então veja só, esses mesmos homens que levaram a boa informação, que levaram a boa notícia, agora, ao que nos parece, eles se perdem em seus pensamentos. E aqueles que outrora estimularam o seu povo, dizendo assim, vamos lá, nós vamos conseguir, a terra é boa. Agora eles encontram um lugar onde tem um sacerdote, onde tem uma espécie de um templo ali, e eles vão dizer assim, olha, aqui tem deuses, tem imagens aqui. Talvez eles tenham tido a mesma ideia que Mica tinha, que essas imagens aqui representavam o Deus de Israel, que já seria uma quebra do segundo mandamento. Deus não queria isso, mas talvez eles também foram iludidos por essa mesma ideia, de que esses deuses aqui representariam o Deus de Israel, e eles querem se fortalecer disso. Afinal de contas, você deve lembrar, nós comentamos que nesse tempo, era em Siló que o povo de Israel adorava no tabernáculo. Siló, aqui, geograficamente, é relativamente próximo a Efraim, que é essa terra aqui, onde fica a casa de Mica. Mas, em relação à terra de Laís, já era um tanto mais distante. Talvez, é uma possibilidade, que esses homens tenham pensado, olha, nós vamos precisar de um altar lá, porque nós vamos ficar longe do tabernáculo. Mas, meus irmãos, ainda que eles tenham pensado nisso, era um pensamento equivocado. Por quê? Porque Deus não faz nada imperfeito. Deus não faz nada pela metade. Se Deus estabeleceu que o tabernáculo deveria ficar em Siló, é porque era em Siló que o povo de Israel deveria adorar. Era em Siló que deveriam ter os sacerdotes, que deveriam ter os levitas servindo ao Senhor. Era em Siló. Deus não faz as coisas pela metade. Mas veja só como os nossos pensamentos equivocados muitas vezes querem forçar a barra e dizer assim, não, mas talvez o que Deus está fazendo não seja bem assim, vamos tentar facilitar as coisas.
E nós erramos quando fazemos isso. Porque muitas vezes aquilo que parece ser o difícil, simplesmente é a vontade de Deus. E sendo a vontade de Deus, no final das contas, vai ser sempre o mais fácil para nós. E eles vão então forçar a barra. Veja só que ele diz assim, olha, estão aí os ídolos, está ali o sacerdote, então vocês sabem o que devem fazer. Aí o versículo 15 diz que então eles se aproximaram, foram à casa do jovem levita e à casa de Mica e o saudaram. E os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Então foram o destacamento lá dos 5 homens, os 600 homens ficaram ali na porta, lá fora esperando. E diz o versículo 17 que os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, apanharam o manto sacerdotal, os ídolos da família, o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam na porta. Então eles entraram e começaram a roubar tudo. Roubar tudo que estava ali na casa de Mica, tudo que estava naquele santuário de Mica, naquele templo de Mica, eles começaram a tomar para si. Veja, eles estão indo para a terra que Deus prometeu, para o lugar que já havia sido apontado como um lugar, olha, vai ser fácil vencer aquele povo lá. Eles já tinham tido até, de uma maneira equivocada, uma ideia de que Deus os abençoaria, porque quando eles passaram a primeira vez, o sacerdote falou que Deus os abençoaria. Então, ainda que fosse equivocado, eles tinham uma sinalização de que Deus estava cuidando de tudo isso, mas ainda assim eles resolvem dizer assim, não, vamos tomar isso aqui, vai ser importante para nós. Mas de onde eles tiraram isso? Vozes das suas cabeças. Foram eles que tiveram a ideia. Veja, meus irmãos, como é arriscado que nós, no nosso ímpeto de viver coisas abençoadas, de viver coisas boas, nós venhamos a forçar que determinadas coisas tenham que ser de um jeito que Deus não determinou, da forma como Deus não disse que nós deveríamos fazer, porque vai ser bom, porque, olha, vai ser interessante, então vamos fazer assim, isso vai agradar a Deus. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Fazer para Deus não necessariamente é igual a fazer o que Deus quer. Às vezes nós queremos fazer para Deus e não é o que Deus quer. Mas quando nós fazemos o que Deus quer, aí nós vamos acertar no fazer para Deus. Você entende isso? Nós sempre vamos acertar se nós fizermos aquilo que Deus determinou. Então veja só, eles poderiam seguir adiante, ir para aquela terra, viver ali segundo o que Deus estava lhes ordenando, como as coisas estavam ali realmente apontando para que acontecesse, mas não. Eles simplesmente acham que eles podem levar, que vale a pena ali roubar tudo isso. Eles acham que vale a pena, então, roubar todos esses objetos de culto ali da casa de Mica. Veja, Mica já está errado. E eles agora vão dobrar a aposta ali, estando mais errados ainda, roubando ali os deuses que estavam ali na casa de Mica. Por algum motivo, eles consideram que isso para eles será importante. Mas eles estão errados. Veja só o versículo de número 18. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou, o que vocês estão fazendo? Ó sacerdote. Esse sacerdote é uma onda. O sacerdote perguntou, o que vocês estão fazendo? E eles responderam, silêncio. Não diga nada, venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote de uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Esse aí foi promovido. Recebeu a sua promoção. Por quê? Porque antes, equivocadamente,
Porque, mais uma vez, os levitas deveriam servir lá no santuário de Deus, lá onde Deus estabeleceu. Ele sai perambulando, acha a casa de Mica. Mica o convida para ser sacerdote ali no seu santuário particular, com seus deuses particulares. Ele aceita, nós falamos no culto passado, para receber migalhas ali de prata ao longo do ano, mais roupas e alimento. Veja como é a vida de um mercenário. Ele vai se entregando à medida que lhe entregam coisas. E ele aceitou. Mas agora, chega o povo de Dan e começa a roubar as coisas lá do santuário. E ele chega: o que vocês estão fazendo aí? Aí, silêncio. Fala nada não. Vem com a gente. Aí ele: opa. Aí ele fala assim: não é melhor você ser sacerdote, pai sacerdote, sobre todo um clã, do que somente sobre uma família? Aí ele falou: opa, é mesmo. Aí ele falou: pô, espera aí, deixa eu roubar junto com vocês. Aí ele foi ajudar a roubar. Ele foi ajudar a roubar. Veja só, meus irmãos, como todo tempo ele está desconectado dos propósitos de Deus. Agora veja como há sinais aqui, meus irmãos, que são muito bons para a nossa vida. Muito bons para a nossa vida. Meus irmãos, é muito fácil perceber coisas que não procedem de Deus para nós. Geralmente elas são ali envolvidas, permeadas, incrustadas de engano, de mentira, de favorecimento pessoal. E elas vão ali dando, sabe, os seus sinais. Ora, veja só, começa por Mica. Mica tinha um sacerdote que era o seu filho. Aí chega lá um levita na sua porta, ele diz assim: você é levita original da Adidas, então eu quero você. Você é levita original, eu quero você. Vou pagar você. Aí o levita aceita ser pago por ele, quando os levitas deveriam receber da parte de Deus, né, por meio das tribos, os seus pagamentos. Quando servisse ao Senhor lá no santuário do Senhor, ele aceita receber. Já está errado. Ora, a partir do momento que aquela pessoa com quem eu vou ter uma convivência, um relacionamento, ele aceita conviver comigo por meios errados, já está errado. Já está errado, não é verdade? Mas aí, na cabeça de Mica, ele vai ser abençoado por um sacerdote que faz coisas erradas. Aí, não bastasse Mica, agora vem os danitas, povo da tribo de Dan. E aí eles estão fazendo o quê? Coisas erradas. Eles estão saqueando ali, roubando. Aí, dos dois lados, agora a gente tem aqui a mesma coisa. Eles dizendo assim para o sacerdote: vem com a gente para ser pai e sacerdote sobre nós, para ser o nosso guru espiritual. E aí eles o convidam. E o que ele vai fazer? Coisas erradas. Ele vai roubar para ir junto com eles, para aceitar aí essa promoção aí na carreira dele. Do outro lado, ele está sendo convidado por ladrões. E ele vai aceitar ir ser sacerdote para esses ladrões. Então, meus irmãos, vejam só, como muitas vezes é assim que surgem oportunidades na vida da gente. Essas oportunidades enganosas. Sabe aquela história do... O pessoal brinca muito na internet, né? Presente de Deus. Ah, meu presente de Deus. Ah, ele divorciou e veio casar comigo. É meu presente de Deus. Ele divorciou. Ele deixou a esposa dele para casar com você e você está chamando de presente de Deus. Ele traiu a mulher dele com você e você está dizendo que ele não vai trair você com outra pessoa. Aí as pessoas vão se iludindo. Olha que bênção aqui, esse dinheiro que eu ganhei.
mas veio de um desvio ali que foi feito. Olha que bênção, comprei essa bicicleta aqui, R$50, roubada. Aí as pessoas vão dizer, é bênção. Não é. Meus irmãos, tudo que vai dando indício na nossa vida de mentira, de roubo, de engano, não tem como vir da parte de Deus. Não tem como ser da parte de Deus. Não tem como. Por isso nós precisamos tomar todo cuidado. Todo cuidado. Aí você vai conhecer alguém, quero casar. Calma. Não fique só. Pare, converse. Faça os testes. Veja se essa pessoa é mentirosa. Se ela é mentirosa, ela vai ser mentirosa com você. Veja se a pessoa é agressiva em casa. Se é preguiçosa. Se ele for, vai ser com você. Pastor, mas eu quero pagar o preço. Aí você, é escolha sua. Mas você não vai ser enganado. Por quê? Porque já está dando indícios. A pessoa convidou você para ir para a igreja. Aí você, está vindo de Deus. Aí depois ela convidou você para ir para trás da igreja. Espera aí, tem alguma coisa errada. Não está certo. E a gente começa a refletir sobre essas coisas, e eu estou dando esses exemplos aqui bem engraçados, né, para a gente poder ficar atento, mas em tantas coisas, meus irmãos, em tantas coisas, as pessoas vão se enganando e achando que é bênção aquilo que não é. Achando que é bênção, que estão sendo abençoados, com aquilo que não é bênção. Quanto tempo vai demorar para esse sacerdote trair o povo de Dan? Eles convidaram o sacerdote que é um ladrão. Que é um ladrão. Por que Paulo, por exemplo, entre outras coisas, diz que aquele que vai dirigir a igreja, que vai pastorear a igreja, tem que ser marido de uma só mulher? Porque se ele não consegue ser fiel à mulher com quem ele deita todo dia na mesma cama, como ele será fiel à igreja de Deus e à palavra de Deus? Ele não vai ser. Por isso, eu sou da linha daqueles que defendem que, uma vez que um pastor trai a sua esposa, ele pode voltar a ser outra coisa, depois de restaurado, mas não pastor. Por aquilo que a palavra de Deus diz. Porque esses sinais, eles precisam abrir os nossos olhos para aquilo que está longe da vontade de Deus. As pessoas são seduzidas. Olha como aconteceu aqui. Esse sacerdote, ele foi seduzido. Eles disseram aqui, olha, você vai ser promovido, não diga nada, vem com a gente, vem ser pai e sacerdote sobre nós, porque é melhor você servir como sacerdote sobre uma tribo, um clã de Israel, do que apenas uma família. É assim que o inimigo faz. Vem para cá, olha, aqui vai ser melhor, viu? Aqui o cascalho é maior. Como que não vai ser bênção de Deus 2 vezes o seu salário? Como que não vai ser bênção de Deus você poder comprar o que você quiser? Como não vai ser bênção de Deus você ter mais prazeres, mais lucro, mais honra, seu nome ser reconhecido? Coisas assim que o inimigo usa. E aí ele vai enganando as pessoas. Ele foi seduzido. Ele foi seduzido. Olha, eu vou deixar de ser um capelão de uma casa para ser capelão de um povo. E aí ele foi conquistado. Por meio dessa persuasão, olha o que o texto diz, versículo 20. Então o sacerdote se alegrou. Ele se alegrou, disse, rapaz. Deu risinho, ó. Se alegrou. Seu rosto se alegrou. Algumas versões dizem que seu coração se alegrou. Ele foi tomado ali de alegria. Por quê? Porque o seu coração já era um coração ganancioso. Por isso nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, com os nossos desejos. O que nós estamos desejando? Porque é muito fácil que Satanás ele venha com as suas propostas segundo os nossos desejos, segundo as nossas vontades.
E é por isso que vai variar de gente para gente, de pessoa a pessoa, as propostas que o inimigo faz. Aquilo que ele traz. Pode ter certeza, meus irmãos, se, por exemplo, um casal, casados, né, estão bem resolvidos em sua família, no seu relacionamento, sexualmente, e por isso Paulo orienta também que eles não devem se separar e romper ali as suas relações sexuais. Se eles estão bem resolvidos, esse homem e essa mulher, eles não vão ficar na rua procurando, quem está passando ali, deixa eu ver. Mas deixe um dia esse homem ou essa mulher sair de casa mal resolvido. É incrível. Toda hora passa a mulher, olha para ele, nunca olhou, o cabo é feio que só, passa olhando. Cabo é feio, mas passa olhando. É incrível. Tentações no trabalho ou qualquer outro ambiente. É possível que aconteça porque bastou o seu coração estar insatisfeito. Bastou. Esteja você insatisfeito financeiramente. Vão surgir propostas tentadoras. Vão surgir. Por quê? Porque são nas nossas insatisfações que o inimigo vai trabalhar, nos nossos desejos. Ele vai vir com as suas propostas. Por isso, meus irmãos, o primeiro lugar da nossa satisfação tem que estar em Deus. Amém? Para que nós possamos resistir, então, às possibilidades de tentações. Invariavelmente, de alguma forma, nós estaremos sendo chamados para uma coisa ou outra, a depender do desejo meu ou seu. Mas é possível tratar isso quando o nosso coração está firme em Deus. Mas quando o coração aqui desse sacerdote não está firmado de fato em Deus, um convite tentador para ele é suficiente para ele se alegrar. A sua alegria não está no Senhor. A sua alegria está ali no seu desejo de ganhar mais. A tal ponto que ele passa a ser o ladrão junto. Opa, peraí, então, já que é para ir junto, deixa eu ajudar vocês a fazer a mudança. E saíram colhendo as coisas. Que absurdo, gente. Essa história aqui é uma história absurda. Ele é um mercenário. Um mercenário. Mas veja só, o texto segue dizendo aqui o seguinte: pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, eles partiram de volta. Aí eles vão lá com o restante ali da sua comitiva. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Então Mica vai convidar outras pessoas. Ei, rapaz, me roubaram, ladrão, ladrão, pega ladrão. Aí eles vão atrás do povo de Dan, dos 600 homens de Dan. E foram gritando, olha a ingenuidade. O texto diz que esses 600 homens de Dan saíram armados para a guerra, porque eles iam guerrear lá em Laís. Mica convida outras pessoas ali da sua redondeza e vão gritando: ei, rapaz, vocês estão levando as coisas aqui dos outros, pá. Aí o texto diz: como vinham gritando atrás deles, versículo 23, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Algum problema, Senhor? Pense só eles virando assim, tudo armado e dizendo: qual o seu problema? Aí veja só, meus irmãos, que esse homem de coração corrompido, Mica, ele tinha todo o seu prazer naquelas coisas. E agora lhe roubaram isso. Ele está desnorteado com essa situação. Olha o que o texto diz no versículo 24, que Mica respondeu: vocês estão levando embora os deuses que eu fiz e o meu sacerdote. Eu penso que Mica aqui, ele ficou bem bobão aqui mesmo, bem bobão mesmo, dizendo assim: ei, o que me sobrou? Olha a pergunta dele. O que me sobrou? Veja só, meus irmãos, que a ideia inicial desses deuses, lá a mãe de Mica falou: olha, nós vamos pegar a prata e fabricar um Deus para ser adorado nesse lugar.
E nós comentamos no culto passado que a ideia deles inicial é que esse Deus seja uma representação do Deus de Israel para eles, só que ali particular. Só que o Deus de Israel, o nosso Deus, ele não está limitado a uma imagem. Ele não está limitado a um valor. Ele não pode ser roubado. Ele não pode ser tirado de nós. Mas quando nós vivemos na idolatria, ou quando nós achamos que Deus só está conosco por aquilo que nós temos em mãos, quando nós perdemos, nós perguntamos como Mica: o que me sobrou? Porque Deus só estava comigo porque eu tinha esses bens, porque eu tinha casa, porque eu tinha o carro, porque eu tinha emprego. Eu achava que Deus estava comigo porque eu tinha condições, porque eu estava ganhando bem. Mas agora a pergunta é: o que me sobrou? E por que nós fazemos essa pergunta? Porque o nosso coração não estava em Deus, mas nas coisas que nós podíamos ter por meio de Deus. Ou até que nem vieram por meio de Deus, mas a gente achava que Deus havia nos dado. Que essa é uma outra ilusão que nós temos. Que achamos que Deus nos concedeu algumas coisas que de repente Ele sequer nos concedeu. Mas a gente se sente abençoado. Porque é muito fácil, ou é bem mais fácil para a gente, achar que a gente é abençoado porque temos coisas, porque temos bens, porque temos posses, porque conquistamos algumas coisas. É bem mais fácil você se sentir abençoado porque você acabou de comprar um eletrodoméstico novo, do que você se sentir abençoado, adoentado, deitado e Deus sustentando você ali em vida. Muitas pessoas nessa condição da doença vão dizer assim: Deus, o que está acontecendo? Você me abandonou. Mas Deus está lá sustentando. Quando aqueles que estão comprando bens, podem ser que não estão com Deus, enquanto compram seus bens. Pode ser que, eu não estou dizendo que nunca é, mas pode ser que. Então veja só como nós nos iludimos. E aí o grande problema é: onde está o nosso coração? E o coração de Mica está naquelas coisas. E quando essas coisas lhe são roubadas, ele se sente ali injustiçado. E ele se sente ali roubado. E o que me sobrou? Ele pergunta. Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Olhem para mim, vejam a minha situação, vejam o que eu perdi. Meus irmãos, que risco é que nós estejamos assim, tão idólatras, ao ponto de que, se nos for tirado aquilo que nós achamos que é Deus, nós vamos nos sentir enganados, roubados e agora distantes do Senhor. Essa é a insensatez da idolatria. Essa é a insensatez da idolatria. Achar que Deus está onde Ele não está. Isso é revelado no nosso coração. Uma boa pergunta, eu vi um pastor dizer uma vez, que uma boa pergunta para a gente encontrar as nossas idolatrias está em nos perguntar: o que se fosse me tirado hoje, eu me sentiria tão mal, tão para baixo, tão ruim, ao ponto de achar que Deus não está mais comigo. Aqui está, de repente, o meu lugar de idolatria. E aí a gente tem que sondar o nosso coração e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu não quero idolatrar. Ter uma família maravilhosa é ótimo. Ter filhos, esposa, esposo, pais, irmãos, pessoas que a gente ama, é ótimo. Mas eles não devem ser o nosso lugar de idolatria. Esse mundo que nós estamos hoje, cada vez mais as pessoas têm menos filhos e têm optado por isso. Cada vez mais pessoas têm idolatrado seus filhos. Ai, meu filho único, ai, coisa maravilhosa. Ai, meu coração, ninguém faz nada com ele. Ai, ninguém faz nada com o Lorenzo. Instagram, que eu sei que a menina vive fazendo piada aí com a mulher vai na escola. Ai, o Lorenzo, professor, você não deixou ele jogar futebol? Eu falei: não, é porque ele está no banco mesmo, que ele é ruim. Ai, ele chegou em casa chorando.
As meninas não podem mais sentir frustração, não podem sentir nada, não podem sentir dor, não podem se arranhar, porque o Lourenço é o alvo da sua idolatria. Vê como tem muitas coisas, meus irmãos, que nós precisamos sondar nos nossos corações, que estão lá. Mas veja como o texto agora se encaminha para o fim. Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão. Essa palavra aqui foi boa, né? Não discute com a gente não, que tem uns caras aqui que são meio temperamental, para não dizer que ia matá-lo, para não dizer que ele ia apanhar. Tem gente temperamental aqui e você e sua família vão perder a vida. Vocês vão morrer. E assim o texto diz, versículo 26, que os homens de Dan seguiram seu caminho e vendo que eles eram mais fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. O que Mica pôde fazer? Nada. Eles eram mais fortes. Se ele resistisse, ele ia morrer, ele e a sua família. Ele se virou e foi para casa. Estava lá o sacerdote? Não mais. Estava lá o templo? Não mais, porque embora talvez tivesse as paredes que ele criou, mas o seu santuário estava desfeito, porque levaram as suas imagens não estavam lá, a sua prata não estava lá mais. E ele volta para casa desolado. E meus irmãos, veja só que quando a gente se pega ali depois da nossa idolatria, e que a gente perde aquilo que a gente tanto idolatrou, e que a gente volta para o nosso lugar, pode não estar mais nada lá, mas Deus ainda estará. É o único a quem Mica poderia procurar naquele momento, embora o texto não dê continuidade. Mas nós podemos inferir isso, que o único que estaria ali para receber Mica é Deus. E assim funciona com a gente. Porque uma hora a gente vê que a gente perde aquilo que a gente idolatrava, mas a gente não pode esquecer que Deus ainda está nos recebendo de braços abertos. E a gente não pode esquecer disso. Bom, os homens de Dan, versículo 27, levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Aí o texto descreve de novo. E aí o que eles fizeram? Fizeram aquilo que estava planejado. Eles mataram todos ao fio de espada e queimaram a cidade. Eles foram destruir a cidade, assim como estava planejado. Quem era o povo de Laís? Era um povo disperso, um povo que não estava pronto para guerrear, era um povo que estava ali, ocioso. Então, assim como haviam visto, aconteceu, eles chegaram lá e eles puderam matar. Mas veja só, tudo isso poderia ter acontecido debaixo do cuidado e da orientação de Deus, mas agora eles fazem segundo a força do seu próprio braço. E essa, meus irmãos, talvez seja a ilusão de muitos de nós. Achar que porque as coisas continuam dando certo, Deus está aprovando. Deus está aceitando. Quando não está. Porque depois de tudo que foi feito, eles vão continuar indo para o mesmo lugar. Eles vão vencer o mesmo povo contra o qual eles já iriam lutar. Eles vão tomar a mesma terra. Mas certamente Deus não está mais aprovando isso. Não houve quem se livrasse, versículo 28, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. Então era um povo que estava ali entregue. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade, se estabeleceram nela, vê como está tudo dando certo. Estou construindo minha casa agora, nós estamos construindo agora a nossa cidade, Deus está abençoando, e se esquece do que aconteceu na trajetória. Por isso, meus irmãos, que mais importante do que as coisas que acontecem lá no fim, ou aquilo que nós conquistamos no final, é como nós estamos construindo a nossa trajetória. Como está se desenvolvendo o nosso caminho. Como as coisas estão acontecendo. Isso é mais importante. Deus está caminhando com a gente. Nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus.
Pode até ser que quando a gente está fazendo as coisas segundo a vontade de Deus e caminhando no caminho segundo a vontade de Deus, as coisas não pareçam tão brilhantes quanto parecem para aqueles que estão longe do Senhor. E essa é muitas vezes a insatisfação de muitos profetas no Antigo Testamento em especial. Por que os ímpios prosperavam, conseguiam as coisas, e quem estava fazendo aquilo que é a vontade de Deus, parece que era só dificuldade, só luta, mas eles estavam obedecendo a Deus, e isso é importante, meus irmãos. É importante a nossa caminhada. Vá nas dificuldades, vá com as lutas, mas vai fazendo a vontade de Deus. Segue no caminho fazendo a vontade de Deus. Eles iriam agora viver em Laís. Laís é longe de Siló. Para ir até o tabernáculo era longe, mas era preferível isso do que agora eles colocarem um templo particular em Laís, que Deus não está. É preferível você ir longe no lugar onde você vai estar na presença de Deus de fato, do que próximo a você, Deus não está. E o texto então diz que os homens de Dan reconstruíram a cidade, se estabeleceram nela, deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel. Olha aí, até o nome da cidade mudaram. O nome de Dan, o nosso antepassado, homenagem aí, cara aí que veio aí da linhagem de Israel. Estamos aqui glorificando a Deus. E não está. Que pode ter nome de coisa sagrada, pode ter cara de coisa sagrada, mas se foi feito longe da vontade de Deus, fora da vontade de Deus, não é sagrado, não é abençoado, não é. Então, cuidado que nós temos que ter. Versículo 30, eles levantaram para si o ídolo, veja só, então não é Deus que está sendo adorado lá. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Eles fizeram igual Mica, escolheram para eles um sacerdote. E quanto tempo isso durou? O texto diz, até que o povo foi para o exílio. Então olha que anos e anos e anos e anos e anos. E aqui compreende o tempo dos juízes, e agora a gente entende por que Deus precisou levantar juízes para restaurar esse povo tão idólatra que acabou sendo o povo de Israel ali naquela região. Anos e anos eles permanecem nesse engano. E o versículo 31 termina dizendo, ficaram com o ídolo feito por Mica, durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Eles não fizeram nenhuma questão de ir até Siló, no templo de Deus, no tabernáculo de Deus. Porque eles tinham o seu próprio ídolo. Porque eles tinham o seu próprio santuário. Porque eles tinham os seus próprios deuses, que eles fizeram para si. E assim eles permaneceram. E aqui, meus irmãos, eu entendo que vão se passar algumas gerações a partir daqui. Só que essa mentira, esse engano, já havia entrado no meio dessa tribo. E eles vão preservar essa mentira. Esse engano vai ser transmitido agora de geração em geração. E eles vão aceitar isso como verdade. De geração em geração, agora eles vão aceitar isso como bênção. De geração em geração, eles vão achar que está tudo bem, quando não está bem. E eis porque então, sempre, meus irmãos, sempre, e eu concluo aqui, sempre que em algum momento na sua vida o pecado quiser entrar, a mentira quiser entrar, o engano quiser entrar, a idolatria quiser entrar, assim que você perceber, tire isso do meio da sua vida, tire isso do meio da sua família, não aceite entrar, não aceite começar, porque restaurar isso depois custa muito caro e é muito difícil. Depois que o engano entra, depois que ele chega, depois que ele toma conta de uma família, é muito difícil a gente mudar a mentalidade. É claro que é possível,
Se Deus tocar em um coração, restaurar alguém novamente, as coisas podem passar a mudar. Mas pense você, eu, talvez, olhando para trás, talvez quantos e quantos anos nós vivemos com famílias enganadas. Gerações e gerações enganadas, cheias de idolatria, que chegaram e que hoje talvez eu e você lutamos para romper no meio da nossa família, mas uma família de gerações que foi tomada por idolatria e por engano, e agora você conheceu a Cristo, você realmente agora mudou a sua vida, isso vai mudar a partir de você, mas não é difícil, não é uma luta, não é complicado. Então, meus irmãos, o que depender de nós, quando essas coisas, quando as mentiras, quando os enganos chegarem no meio da nossa casa e da nossa família, rompa com isso. Não aceite que isso tome conta da sua casa. Porque talvez muito disso teria mudado se lá atrás, quando a mãe de Mica descobriu que havia sido roubada, e depois descobriu que o seu filho lhe havia roubado, em vez dela passar a mão na cabeça do filho e dizer, vamos fazer um santuáriozinho agora, Lourenço, ela dissesse assim, não, meu filho, está errado isso, Deus não compactua com isso, na nossa casa não vai haver idolatria, na nossa casa não vai haver engano, você vai ser disciplinado e corrigido, você não pode fazer isso, aqui nós vamos cultuar e adorar a Deus, o que você fez foi errado, se ela tivesse feito isso lá atrás, quanta coisa não teria sido corrigida? Talvez seja o nosso grande erro, quando a gente pensa que as coisas são pedrinhas pequenas, são pequenas demais e vamos deixando passar. Que isso mude a nossa mentalidade e que o Senhor nos abençoe para que possamos resistir a toda espécie de pecado que tente chegar na nossa vida e na nossa família. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, vamos orar. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra que nos orienta e nos alerta, Senhor. Que abra os nossos olhos, Senhor, para que não venhamos a nos deixar enganar. Muitas são as investidas do inimigo. Muitas são as tentativas de Satanás. Ele olha para nós e, embora não conheça todo o nosso ser, muitas vezes nós mesmos damos sinais daquilo que nós desejamos, das nossas insatisfações, dos nossos desejos, e nisso ele busca atuar. E muitas vezes nós vamos permitindo, Senhor, que as tentações tomem conta de nós, e nós acabamos muitas vezes também alimentando esses nossos desejos errados. Senhor, nós queremos te pedir perdão. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós permitimos, Senhor, que o pecado entre na nossa vida, que a idolatria tome conta de nós. Mas são tantos os sinais que o Senhor nos dá. É tão fácil, Senhor, perceber coisas distantes da Tua vontade, do Teu desejo, da Tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos, ó Deus, que possamos estar atentos, que não venhamos a aceitar que o pecado chegue na nossa vida, que chegue na nossa família. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós sejamos firmes, corajosos, ó Deus. Que nós possamos perceber quando o nosso próprio coração deseja, cobiça aquilo que não vem do Senhor, e possamos parar, frear os nossos desejos. Perdoa, Deus, e nos ajuda. Espírito Santo de Deus nos conduz. Se temos tido escolhas erradas, se temos tomado decisões erradas, Pai, em nome de Jesus, que haja mudança em nós, que possamos mudar, Senhor, e tenhamos coragem, ó Deus, para mudar, em nome de Jesus. Ajuda os teus filhos aqui nessa noite, Senhor. Vês quantas coisas, Senhor, serão evitadas, porque nós passamos a decidir não compactuar com o pecado, não aceitar o pecado, não aceitar, Senhor, que os desejos do nosso coração nos dominem. Quantas coisas serão mudadas? Talvez quantas gerações serão salvas, Senhor, por meio da atitude que nós tomamos hoje de não aceitar o pecado.
Por isso nós pedimos a Deus, ser conosco e nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite, pela tua doce presença aqui nesse lugar. Abençoa o teu povo, Senhor, aqueles que aqui nessa noite, Senhor, se dispuseram a estar aqui. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor que o Senhor derrama sobre nós. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem nos instruído, tem falado conosco, tem nos conduzido. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Conduz os teus filhos, Senhor. Alcança os seus lares. Alcança, Senhor, meu Deus, as dificuldades, as lutas que eles têm enfrentado, Senhor. E que pelo teu favor e pela tua graça, Senhor, meu Deus, essas lutas e dificuldades possam ser vencidas em nome do Senhor Jesus. Alcança aqueles que estão distantes de ti. E atrás, Senhor, toque e quebrante os seus corações em nome de Jesus. Alcança, Senhor, aqueles que estão enfermos. Derrama, Senhor, meu Deus, de bênção, cura e favor, Senhor. Nós pedimos também isso ao Senhor nessa noite. E pedimos que o Senhor nos leve em paz, nos guarde em tua santa proteção e nos livre, Senhor, de todo mal. É o que nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Vai na paz em nome de Jesus.